Oi, é o César Azevedo. A minha intenção nesta exposição é transmitir como se desenvolveu o meu aprendizado na Palavra de Deus por meio da mensagem, o poder transformacional da cosmovisão bíblica. Antes, uma dica: se inscreva no canal, comente, curte e compartilhe para o seu conteúdo chegar a muito mais pessoas. Vamos para a mensagem. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12. A primeira pergunta que preciso responder nessa exposição é por que estou evidenciando a necessidade da cosmovisão bíblica. Antes de eu tentar dar essa resposta, alguém pode ser mais rápido e dizer: você não tem nada a me comunicar, porque já tenho uma visão própria de como conduzo minha vida cristã. Ademais, nem sei se você pertence à mesma igreja que sou membro. Então, preciso responder a essas duas questões de imediato. Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador é filho ou filha de Deus. Esta é a experiência comum a todo cristão, independente da igreja que congrega. No entanto, as circunstâncias e o lugar contributivos para com esta experiência marcaram a maioria dos cristãos. Se eu fizer uma pergunta direta: você é cristão? Muitos poderão vir a responder: sim, sou membro desta ou daquela igreja. Isso significa que a experiência do novo nascimento está intimamente associado à igreja institucional onde essa experiência aconteceu. Mesmo que eu queira, não posso responder desse modo. Nenhuma igreja institucional participou diretamente da minha conversão. Antes, houveram três grandes marcos: uma feira, os Gideões Internacionais e o livro de Tim LaHaye. A feira mostrou-me a inerrância das Escrituras. A Bíblia dos Gideões me fez questionar da necessidade de receber Jesus como Salvador e Senhor. O livro de Tim LaHaye indicou por onde eu deveria iniciar minha busca pela resposta. Com esses três elementos, entrei em meu quarto, li 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, compreendi o plano de salvação e recebi Jesus como Senhor e Salvador. Um ano depois desta experiência de novo nascimento, passei por uma situação extremamente complicada, me levando a aprofundar meu conhecimento nas Escrituras. Nos 3 anos seguintes, enquanto fazia faculdade de administração, dediquei todo o tempo livre para conhecer as Escrituras. Depois de compreender da necessidade de ser batizado nas águas, fui procurar uma igreja institucional. Naquele dia, entrei no templo, era um sábado à noite. Vi que as pessoas tomando assento e logo o culto começou. Então o pastor explicou por que a igreja estava cheia naquele dia. Era um culto de ações de graças, se fazendo presente igrejas das mais diferentes denominações. Naquela noite, questionei a Deus: como posso decidir por ser batizado em uma igreja institucional se nessa noite encontro membros das mais diferentes denominações? Sem ter base para essa decisão, prossegui estudando as Escrituras até decidir-me como fazer. Fim do 3º ano dos estudos nas Escrituras, decidi me por matricular em um seminário teológico. O reitor desse seminário foi o primeiro cristão que conheci, alguém identificado por sua fé. Recebi autorização para matricular-me nesse seminário antes mesmo de ser batizado nas águas. Ainda que eu tenha sido batizado 15 dias antes de ser matriculado no seminário, a escolha que fiz pela igreja foi unicamente em razão dela ser da mesma denominação do seminário teológico. Aliás, eu sabia haver diferentes grupos cristãos, mas não tinha consciência das diferenças existentes entre denominações. Por conta desse testemunho pessoal e para ser fiel ao chamado de Deus, a mensagem que tenho que transmitir não está ligado a nenhuma denominação em particular, mas a todo aquele que tem Jesus como seu Salvador e Senhor, tendo nascido de novo e entrado no reino dos céus. Um ponto a esclarecer: nesses anos, eu fui e continuo sendo membro da igreja institucional. No entanto,
Esse fato não muda a visão e formação teológica dada por Deus a mim naqueles 3 anos antes de eu cursar o seminário teológico e depois de ser batizado nas águas em uma igreja institucional. Feita essa introdução, posso responder à questão inicial desta exposição. Por que estou evidenciando a necessidade da cosmovisão bíblica? Logo após a minha conversão e novo nascimento, tive necessidade de conhecer as Escrituras. Deixe-me especificar melhor. A necessidade de conhecer as Escrituras. A intenção que motivou meus estudos não foi a curiosidade, mas compreender minha experiência de novo nascimento à luz das Escrituras. Talvez você me pergunte, por que essa questão se tornou tão relevante para você? 1 ano após minha conversão, eu tive de fazer um tratamento de sonoterapia, pois minha mente entrou em colapso. Isso porque, naquela oportunidade, fui ajudar uma amiga em certo assunto e, por faltar conhecimento bíblico, fiz tudo errado, ocasionando o colapso referido. Naquela oportunidade, lembrei-me da lição dada pela freira. Se quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. E se achar erro, o erro não está na Bíblia, mas em você. À luz dessa diretriz, entendi que deveria dedicar os próximos anos em conhecer todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo conta que por 3 anos aprofundou sua fé no estudo direto do Antigo Testamento. Faço um paralelo com essa experiência do apóstolo, porquanto também dediquei igual tempo para conhecer a Bíblia. Nesse período, ainda não conhecia nenhum cristão, como já foi dito. Contudo, encontrei uma livraria evangélica e, na oportunidade, adquiri mais de uma centena de livros cristãos para me ajudar nessa caminhada de descoberta. Não foram só os livros que me acompanharam nesses estudos. Antes, preciso fazer referência a 3 vertentes importantes. Na primeira, eu fazia certas indagações acerca da fé em diferentes questões e buscava a resposta nos livros e na Bíblia. Em uma segunda vertente, seguindo certo padrão, cada vez que eu encontrava a resposta que procurava, em minha mente eu era questionado por Satanás acerca dessa mesma resposta. O embate era duríssimo, no entanto, as batalhas eram vencidas com uma incisiva resposta das Escrituras. Na terceira vertente, o Espírito do Senhor me fez conhecer meu chamado e me orientou a fazer o seminário teológico. Meu principal objetivo no seminário foi conhecer os grandes troncos doutrinários da história, bem como identificar as falsas doutrinas para eu me manter distante delas. Era de se esperar que eu entrasse no ministério pastoral, contudo não foi esse o propósito do que fui chamado. O dom concedido por Deus era o ministério do ensino. A respeito desse dom está escrito: ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Romanos, capítulo 12, o versículo 7. Quando compreendi a grandiosidade da tarefa posta por Deus diante de mim, tomei a decisão de fazer a única coisa que estava ao meu alcance. Iria dedicar-me todo o meu tempo livre para estudar as Escrituras dia após dia. Se estudar a Bíblia fosse equiparado ao ensino secular, o seminário teológico bastaria. Contudo, Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. João, capítulo 7, o verso 17. A grande questão que se apresenta ao estudar a Bíblia é a internalização da palavra nos moldando em Cristo. Para este propósito, o Senhor utiliza-se de todas as experiências existenciais que temos. Esse discipulado foi extremamente rigoroso em minha perspectiva. Isto porque tive de aprender a esperar em Deus para ver o poder de Deus se manifestar em minha existência. A minha mente também teve de se articular com diferentes doutrinas, muitas delas com aparente contradição entre si. Para esse propósito, usei da instrumentalidade do mapeamento cognitivo das Escrituras até assimilar seu conteúdo de forma sistêmica. Paulo assevera que o conjunto de doutrinas se constitui em todo o conselho de Deus, de onde se extrai a cosmovisão bíblica que compartilho. Não fui chamado para apresentar nova doutrina ou revelação da parte de Deus. A esse respeito, o apóstolo Paulo escreveu: quanto ao mais, irmãos meus,
Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O problema do Evangelho não está na necessidade de ter uma nova revelação para os últimos dias, mas transmitir com fidelidade a palavra de Deus tal como ela sempre foi. A falsa doutrina se multiplica no seio da igreja muito mais porque há um distanciamento da verdade, o que torna essa doutrina desejável, do que pela força dos seus argumentos apelativos. O drama do Evangelho está no seu fracionamento. Poucos conseguem ter o quadro geral dos propósitos divinos para se habilitar em todo o conselho de Deus. Quando isso acontece, há uma especialização nas doutrinas bíblicas. Certas igrejas ou denominações dão ênfase a um ou outro aspecto da verdade, deixando aspectos importantes de lado. O resultado desse tipo de mentalidade é se perder no essencial e enfatizar o periférico. Teologia sistemática, por exemplo, é capaz de apresentar os blocos de doutrinas, mas não conseguem demonstrar as múltiplas inter-relações existentes entre elas. Todavia, articular as doutrinas é parte da tarefa do expositor. A internalização desse conteúdo é algo ainda mais desafiador. E por quê? Em síntese, por causa do conhecimento de Cristo e do seu poder da ressurreição. Deixamos primeiro Paulo expor essa questão. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na sua morte. Filipenses, capítulo 3, o versículo 10. A meta de todo e qualquer estudo bíblico é conhecer a Cristo. O objetivo das doutrinas e princípios bíblicos são de servir de condutor para esse tipo de conhecimento. Diga-se de passagem que este conhecimento acerca de Cristo é infinito, pois está no cerne da vida eterna. Ocorre que para alcançar o conhecimento de Cristo, Paulo dá uma importante condicionante. É preciso aprender a conformar-se com Cristo em sua morte. E por que essa conformação é tão importante? Porque só depois de passar por uma experiência de morte alcançamos a ressurreição. É nesse particular que aprendi a não criticar negativamente nenhum ministro da palavra de Deus em seu esforço de comunicar o Evangelho. Se eu quisesse de fato que ele ensinasse com a devida propriedade, não poderia fazer, como muitos, exigir que ele voltasse aos bancos do seminário teológico para recuperar alguma aula perdida. Antes, teria de chegar a ele com esse discurso: será que você pode morrer um pouco mais para ensinar a palavra de acordo com as Escrituras? Não se pode fazer esse tipo de exigência a quem quer que seja, pois Paulo, depois de ter passado por esse processo de internalização do aprendizado da palavra de Deus, assim retratou sua experiência, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12. O meu papel é este: comunicar a palavra de Deus com graça para transmitir vida. Eu tive de me ocupar com as operações de morte em meu interior para aprender a palavra de Deus de modo a poder transmitir. Não posso exigir isso de ninguém, mas posso dar atalhos para chegar no resultado do meu aprendizado. Preciso explicar poderia explicar como esse aprendizado se deu, mas fica para uma próxima oportunidade. O importante é dizer que adquiri de Deus uma visão de mundo formatado na palavra de Deus, e esta cosmovisão que pretendo compartilhar é o PCCCAT, Peregrinação Cristã de Crescimento e Amadurecimento Transformacional. Até a próxima oportunidade.